Nesse vídeo nós vamos falar absolutamente tudo sobre magias em Pathfinder 2ª edição. Vambora! E aí pessoal, aqui é o Scalinos, quem está editando esse vídeo é o Gustavo, e nós estamos aqui para falar hoje para vocês sobre as magias do Pathfinder 2ª edição, sem enrolação, direto ao ponto, tudo que você precisa saber num vídeo só, tá? Um mega vídeo com tudo, ao invés de fazer um monte de videozinho pequeno com cada parte. Eu quero que você saia daqui dominando magia em Pathfinder 2ª edição. Nós vamos dar exemplo, vamos mostrar as classes e vamos embora falar de cada coisa que tem nesse livro aqui. Vamos ser? Vamos ser? Vamos lá? Existem 4 tradições de magia e 8 escolas de magia, tá? O que é tradição? São agrupamentos de magia que estão mais ligados a um determinado tipo de elemento. Existem 4 tipos de tradições, que são basicamente as listas de magia que você vai acessar quando você tiver acesso a um personagem. Então, por exemplo, o clérigo, ele tem acesso à tradição divina. O druida tem acesso à tradição primal, que tem a ver com a natureza, com agir no ambiente, com mudança de plantas, de folhas, de coisas da natureza de maneira geral. O mago, ele tem acesso às magias, à lista arcana, que é a tradição arcana, que é basicamente a ciência da magia, a magia mais científica que tem. E os feiticeiros, ele tem acesso a qualquer uma das tradições, primal, arcana, divina, e a outra que é oculta, ocultismo. Então a tradição ocultista, o que é? É basicamente todo o resto, é a magia esquisita. É magia de bardo, é magia de demônio, é magia de bruxa, é o domínio de magia estranha. Tem magia que faz parte de 2 ou mais tradições, às vezes até das 4 tradições de magia. E todas as tradições têm as 8 escolas de magia. As escolas de magia têm a ver com o que a magia faz. E são 8 escolas que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Basicamente, as escolas de magia tem a abjuração, que vai proteger, vai guarnecer você, vai criar barreira que enfrentar ataque, vai ser, por exemplo, um escudo. Um escudo é uma magia de abjuração, um dissipar magia, alguma coisa que te protege, é a abjuração. Adivinhação, você tenta adivinhar o futuro, obviamente, obter informação de alguma forma é magia de adivinhação, como, por exemplo, detectar magia. Conjuração, são magias que vão transportar, são magias que vão criar coisas, por exemplo, o disco, que levita lá, carregando suas coisas, aquela magia é uma magia de conjuração. Você conjura um disco para carregar as coisas para você. Encantamento é afetar a mente e afetar a emoção das criaturas. Evocação são magias que vão trazer energias mágicas, principalmente explosivas. O exemplo clássico, bola de fogo. Ilusão, exatamente o que você está pensando, vai criar coisas que têm a aparência do olho real, mas para um olho real tudo aparente parece normal, mas não é verdade, não é realidade. Necromancia vai lidar com o poder da vida e da morte. Então a necromancia no Pathfinder 2ª edição não é necessariamente negativa. Curaram a magia da área da necromancia, que tem a ver com manipulação da vida de maneira geral. E transmutação, vão fazer alterações em objetos, na forma física de uma criatura, de um objeto, alguma coisa assim. Para você soltar magia, você tem que ter espaços de magia. Você vai poder conjurar uma quantidade de magias por dia. Essas magias, elas são divididas em níveis de complexidade, que vão do 1 ao 10, então não ao 9, vão até a magia de level 10. Existem magias de level 10 no Pathfinder 2ª edição. Você vai ganhando essas magias a cada número ímpar. Você pode colocar assim, né? Você se tornando um conjurador, eu sou mago, né? No nível 1, você vai ganhar magia de level 1, no nível 3 você vai ganhar magia de level 2, no nível 5 você vai ganhar magia de level 3. E a forma como você descobre isso é basicamente você pode soltar o seu nível dividido pela metade, mais 1. Então arredondado para cima. Certo? Então, se está no nível 6, você vai poder soltar magia até nível 3. Isso é muito importante porque qualquer coisa que vai comparar efeitos de magia, você vai ter que fazer isso para descobrir qual que é a magia máxima que você pode soltar, por exemplo. Os truques, eles são aumentados para o seu nível máximo sempre. São magias de nível 0, né? São truques. Os truques você pode soltar quantas vezes por dia você quiser. As magias de demais níveis, nível 1 ao 10, você tem uma quantidade de espaços de magia por dia que você pode soltar. Isso vai dizer aonde? Lá na sua classe. Então vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo. Essa aqui é a tabela de magia de mago por dia. Você pode ver que no nível 1 ele começa sabendo 5 truques mágicos e ele pode soltar 2 magias. Não é quantas magias ele conhece, ele pode soltar 2 magias de nível 1. Ele vai ganhar lá no nível 3, por exemplo, ele já pode soltar 3 magias de nível 1 e 2 magias de nível 2. Ele solta no total 5 magias e quantos truques ele quiser. Ele sabe 5, mas ele solta quantos ele quiser por dia. O feiticeiro, vamos dar uma olhada? Feiticeiro nível 3, ele solta 4 magias de nível 1 e não 3. E solta 3 de nível 2. Então ele solta mais magias, mas ele conhece menos. Qual que é o problema aqui? Cada classe vai ter sua tabela de magia.
tá? Cada classe vai ser diferente em relação a isso, cada classe vai ser diferente em relação ao tipo de magia que solta. Eu já vou explicar para vocês, são os conjuradores espontâneos e os conjuradores preparados. Se você for um conjurador que faz magias preparadas, como por exemplo o clérigo, o druida, o mago, né, você precisa no começo do dia definir exatamente quais são as magias que você vai soltar, de quais levels, e deixar cada espaço de magia já reservado com a sua magia. De maneira geral, você não pode trocar isso ao longo do dia, mas é lógico que vai ter talentos ali de mago, de clérigo, de druida, que vai te permitir trocar algumas magias em alguns momentos e adaptar isso. Tá? Mas de maneira geral, na regra geral, a menos que uma habilidade fale que você pode mudar, você não pode mudar ao longo do dia. Isso vale inclusive para as magias que você aumenta, mas eu já vou trazer exatamente o que significa aumentar uma magia. Tá? Então, quando você conjura uma magia de level 1, você gasta aquele espaço de magia da magia que você programou. Então vamos voltar lá para a tabela do mago, para eu explicar isso aqui direitinho para vocês. Então o mago aqui, ó, o mago level 3, ele tem 2 magias de level 2. Né, tem 3 magias de level 1. Vamos supor que ele quer preparar naquele dia 3 magias míssel mágico, que é uma magia de nível 1. Ele vai lá, espaço número 1, míssel mágico, espaço número 2, míssel mágico, espaço número 3, míssel mágico. Ah não, eu quero preparar, sei lá, ferir, que é uma magia level 1 também. Vai preparar mísseis mágicos, ferir. Então ele não pode mudar isso ao longo do dia, entendeu? Isso é magia preparada. As magias espontâneas, como um feiticeiro, por exemplo, de um bardo, como é que funciona? Você sabe uma quantidade de magias e você escolhe na hora de usar quais magias você quer usar. E você geralmente pode soltar mais magias por dia. Tá? Então um feiticeiro, por exemplo, vou mostrar lá a tabela para vocês, no nível 3 ele pode soltar 4 magias de level 1 por dia. Só que ele sabe muito menos magias. Então vamos supor, no exemplo que eu dei, o mago já tinha que definir exatamente quantos mísseis mágicos ele vai jogar no dia. O feiticeiro, ele sabe mísseis mágicos, a hora que ele quiser jogar, ele gasta a magia, um espaço de magia de level 1 e joga aquela magia. As magias, elas podem ser elevadas para níveis superiores, tanto por conjuradores preparadores, quanto por conjuradores espontâneos. Você pode chamar, isso é chamado elevar uma magia. Isso está indicado lá na magia, eu já vou falar cada detalhe da magia para vocês. Mas você pode aumentar e ela vai ter um efeito melhor, essa magia. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a magia comando, é uma magia nível 1. Tá? Tem aqui, ó, elevada, 5º nível. Se você levá-la para uma magia de 5º nível, ao invés de afetar uma criatura, você vai afetar 10. Está escrito ali embaixo, tá vendo? Agora vamos olhar outra magia que aumenta, por exemplo, o dano. A magia ferir, olha aqui, pessoal. A magia ferir, ela causa uma quantidade de dano de vida, ó, 1d8 de dano negativo. Né? Eu já vou falar sobre as ações que você gasta, mas olha aqui, tá escrito aqui embaixo, ó, elevada mais 1. A quantidade de cura ou dano aumenta em 1d8 para cada nível a mais. Então, se você está dando 1d8 de dano com ela e você aumenta ela um nível, você vai dar 2d8 de dano. Se aumenta 2 níveis, ela vai para o nível 3, dá 3d8 de dano. A cada nível está mais 1. Está escrito mais 1. Então, para cada nível aumentado, ela aumenta 1d8. Olha só, porque o aumentar dela é mais 1, tá escrito aqui. Cada nível aumentado, mais 1d8 de dano. Existem magias que está escrito diferente. Está escrito, por exemplo, a flecha ácida está escrito elevada mais 2. Quer dizer que o dano inicial aumenta em 2d8 e o dano ácido que ela dá todo turno aumenta em 1d6 a cada 2 níveis. Então, você tá level 1, por exemplo. Se você aumentar ela para level 3... ela vai aumentar dano. Se aumentar para o level 2, ela não vai aumentar dano. Ah, mas para que eu ia aumentar para o level 2 se não aumenta o dano? Porque alguém pode estar querendo, por exemplo, fazer uma contra-mágica e não deixar você soltar a magia. E aí, quanto maior o level da magia, mesmo que ela não tenha mais efeitos, mais difícil de ser anulada, de ser neutralizada. Então, pode ser uma coisa que você decide fazer por esse motivo também, mesmo que não traga benefício. Então, flecha ácida conjurada nível 2, que ela é magia nível 2. Olha aqui em cima, ó. Conjurada nível 2, ela dá 3d8 mais 1d6. Conjurada nível 3, os mesmos 3d8 mais 1d6. Conjurada nível 4, aí sim, aumenta mais 2d8, então dá 5d8, mais 2d6 de dano persistente. Assim vai até chegar ao nível 10. Se você quiser aumentar ela para o nível 10, você pode conseguir aumentar sim. Quando está escrito um nível aqui, ó, 5º nível, você tem que levar só naquele nível que vai dar aquele efeito. Entendeu? Então está especificando um efeito num nível específico. É outra forma de anotação que existe também. Nós temos uma diferença grande para aumentar magia entre os conjuradores espontâneos e os conjuradores preparados. Qual que é essa diferença? Um conjurador preparado,
ele, quando conhece uma magia, ele já automaticamente sabe todos os níveis de magia. Então aprendeu mísseis mágicos nível 1, ele sabe níveis mágicos nível 2, nível mágico nível 3, nível mágico nível 4. O ferir a mesma coisa, flecha ácida a mesma coisa. Ele já sabe a flecha ácida nível 2, ele sabe flecha ácida para qualquer nível que ele quiser fazer. O espontâneo não. Se ele quiser aumentar uma magia, ele precisa gastar uma das magias conhecidas naquela magia daquele level. Então vamos supor bola de fogo, que é uma magia nível 3. Caso um feiticeiro queira soltar uma magia bola de fogo nível 5, ele precisa conhecer a magia bola de fogo nível 5. Então ele tem que gastar uma das magias conhecidas dele com essa versão nível 5 da magia. Então essa diferença é fundamental, pessoal. Atenção para isso aqui. Um mago, ele sabe bola de fogo nível 3, ele quer preparar naquela manhã a bola de fogo nível 5, ele já prepara naquele slot nível 5, não precisa fazer mais nada. O feiticeiro não. Quando ele chegou em nível 5, uma das magias escolhidas dele tem que ser bola de fogo nível 5. Certo? Isso faz uma diferença enorme aqui, que é bem diferente de outros sistemas. Os truques são magias mais fracas, são nível 0, que você pode soltar quantas vezes você quiser. Então você nunca fica totalmente sem magia. Eles podem ser bem úteis, mas são um pouco mais fracos que as magias normais. Por exemplo, o arco elétrico, para mim, um dos truques mais fortes que tem de dano, né? Ele é um truque mágico nível 1. Ele também pode ser elevado. Só que ele é elevado automaticamente, você não gasta nada para isso. Então quando você pode soltar magias de nível 5, por exemplo, todos os seus truques são soltados como se fosse nível 5. Então vamos supor que ele é truque mágico 1, né, o arco elétrico. Vamos supor que você já pode soltar magia de nível 5, ou seja, você é nível 9. Né, e para cada nível que você eleva, o dano aumenta em 1d4. Então você está soltando o arco elétrico como nível 5, ele está 4 níveis acima, ele vai dar 4d4 a mais, certo? Então presta atenção nisso aqui. Todos os truques, ele vai ser elevado para o nível da sua magia máxima, sempre. A menos que você, por alguma opção, queira fazer ele menor. Como, por exemplo, isso é uma discussão grande na literatura do Pathfinder. Mas você pode fazer um truque com um efeito menor, de um nível menor. Tá? Mesmo que você possa soltar ele num nível maior. Por exemplo, o efeito luz. Às vezes você quer fazer uma luz, mas uma luz pequena, não que ilumina para todo mundo. E aí o truque luz, ele num nível maior, ele faz uma luz muito maior. Mas você pode escolher fazer o efeito menor, de acordo com um tweet dos criadores, tá? Isso aqui não tá lá nas regras especificado, dá muita discussão, pergunta pro seu mestre como é que ele vai lidar com isso. Essa é a forma que eu acho que deve ser lidada. Existe um tipo especial de magia chamado magias de foco, que várias classes têm. Por exemplo, o bardo tem, os clérigos têm, tá? Magias que são dadas são magias especiais, que são dadas por uma divindade. Elas funcionam de maneira diferente. Você não usa espaços de magia, você ganha ponto de foco. A única forma de adquirir essas magias, você não escolhe elas, você escolhe um talento que te dá elas, por exemplo, ou uma característica de classe te dá elas. Tá? E aí você vai ter um ponto de foco, e aí você ganha uma magia que você pode jogar com esse ponto de foco. Se você for escolhendo outros talentos que te dão magias de foco, geralmente ele vai te dando também mais um ponto de foco. Você pode ter no máximo 3 pontos de foco. Tá? E aí ponto de foco só pode ser usado para soltar magias de foco. Você não pode usar espaço de magia para isso. E vice-versa, você não pode soltar magias normais usando ponto de foco. É uma fonte separada, tá? E você tem como fazer uma ação, você concentra ali por 10 minutos, e aí você você refoca e recupera todos os seus pontos de foco. Então vamos supor, você começa uma luta com um ponto de foco e você tem uma magia lá do seu deus que te faz tal coisa. Você usou aquela magia, gastou um ponto de foco, ficou zerado, você não vai usar mais naquele encontro. Acabou o encontro, 10 minutinhos, vou usar refocar, recupero meu ponto de foco. No próximo encontro eu tenho aquela magia de novo, certo? No começo do seu dia também, nas suas preparações diárias, você recupera todos os seus pontos de foco. Então agora vamos dar umas olhadas nas magias em si, que tem várias coisas importantes para vocês verem aqui, ó. Flecha ácida, então aqui, ó. Primeiro que tem um nome aqui em cima, logo depois aqui do lado, no canto direito, tem qual o nível da magia, né? Magia nível 2. Aqui o tipos de magia, tá? Então essa magia tipo ácido, ela tem um ataque. Então se ela tem etiqueta ataque, você já sabe. No segundo ataque que você faz, você vai ter menos 5. Então se você atacar com uma besta, por exemplo, e soltar essa magia flecha ácida, que tem etiqueta ataque, você vai ter menos 5 na hora de você poder acertar. Faça um ataque de magia. Então você vai somar o seu bônus de magia, você já está calculado na hora de fazer o seu personagem, mas é o seu modificador, por exemplo, se você for mago de inteligência, sabedoria se você for clérigo, e aí qual for o que você usa para fazer magia, é o seu modificador daquilo, mais o seu grau de proficiência. Se você for treinado, é 2 mais seu nível, por exemplo. Só esse vai ser o seu bônus contra a CA do alvo mesmo. E aí vai ser um teste de ataque, no segundo que você tiver, você vai ter menos 5.
e é uma evocação, é a escola de magia. Quais são as tradições que podem pegar ela? Arcana e Primal, então quem vai ter acesso? Mago, feiticeiro se escolher uma dessas duas, druidas, todos que tiverem acesso a essas tradições. Quantas ações você vai demorar para executar isso aqui durante um combate? 2 ações, olha o símbolo, tá? 2 ações. E aí vai ter os componentes, eu já vou falar dos componentes, mas você precisa falar ou fazer um gesto para poder soltar uma magia. Então essa aqui tem componente de somático e verbal. Geralmente para cada ação que você demora para fazer uma magia tem um tipo de componente necessário. Qual que é a distância que você pode somar? 36 metros, né? Que isso aqui é coisa pra caramba, né? Acho que é 120 feet, né? Alvo, uma criatura ou objeto. Então aqui tá tudo explicadinho o que acontece. Você conjura uma flecha, faz um ataque de magia contra o alvo. Se você acertar, você causa 3d8 de dano de ácido mais 1d6 de dano persistente em ácido. Se você fazer um acerto crítico, você vai dobrar o dano inicial, mas não o dano persistente. Então vai dobrar o 3d8, mas não 1d6 de dano persistente. Dano persistente, ele é todos os turnos o cara toma aquele dano, ele tem que jogar um teste seco contra 15 para poder parar o dano no final do turno dele, tá? Então olha só, que magia massa, tá tudo explicadinho aqui, não tem dúvida nenhuma, você tem todas as descrições. Ou a magia vai ter um ataque de magia como esse aqui, ou ela vai ter um teste de resistência que o cara vai fazer para poder diminuir o efeito. Então esse aqui, se você acertar, você dá o dano inteiro. Se você errar, você não dá dano nenhum. Magia num teste de resistência, geralmente é assim. Você dá o dano inteiro quando o cara falha, você dá metade do dano quando o cara passa. Se o cara tiver sucesso crítico, ele não toma nada. Se tiver falha crítica, ele toma o dobro. Lembrando que quando tem um teste de salvamento, por exemplo, aqui ó, reflexos básicos, é exatamente isso que eu falei. O cara passou no teste, ele toma metade. Não passou, toma inteiro. Falhou criticamente, toma o dobro. Passou criticamente, não toma nada, tá? Quando tá escrito reflexos básicos, é esse teste de reflexo para acontecer esse efeito. Então você vê aqui que o arco elétrico, ele não tem o tag de ataque, então ele não custa um ataque. Vai sair um arco elétrico seu e não custa ataque. Então se você, por exemplo, jogar um arco elétrico e depois atirar com uma besta no mesmo turno, com a sua terceira ação, você não vai ter -5 com o seu tiro de besta naquele turno, porque você não fez uma coisa que tem um tag ataque. Existem algumas tags especiais que seria legal você dar uma olhada aqui para você poder aprofundar, depois a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Mas, por exemplo, o tag auditivo, a pessoa precisa te escutar para o efeito acontecer. O teste convocado é uma criatura convocada, ela vai ter umas restrições, por exemplo, ela não pode convocar outra criatura, tá? E ela geralmente vai atacar os seus inimigos com a melhor disposição que ela puder. Se você puder comunicar com ela, você pode comandá-la a fazer alguma coisa, tá? Então quando você conjura uma criatura, as criaturas convocadas geralmente têm 2 ações e não 3, né? Escuridão e luz, uma sobrepõe a outra. Tem como você, se você jogar uma luz normal numa escuridão mágica, ela não vai brilhar, ela tem que chamar o Luke ali, porque o Luke tá maluco, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o Luke aqui, ó. Olha o Luke aqui, olha ele pimposo, querendo matar uma galinha. Tava querendo matar a galinha ali, ó. Esse aqui é meu animal convocado, conjurado. Agora eu quero que você preste bastante atenção num tag, num traço de magia chamado incapacitação. Então eu vou mostrar pra vocês uma magia que tem o tag incapacitação pra você ver, ó. Dominar uma magia tem aqui, ó, incapacitação. Por que é importante isso aqui, ó? Esse tipo de magia praticamente anula o alvo. Esse aqui você domina, você assume o comando do alvo, forçando ele a obedecer o comando que você quiser, você controla o cara. Esse tipo de magia é muito forte, são magias que incapacitam completamente o alvo. E aqui no Pathfinder eles criaram uma forma disso não ser usado nos vilões mais toras de uma maneira tão fácil assim. O que eles fizeram? Se a criatura é muito mais forte que a magia, ou seja, se a criatura tem um nível o dobro ou mais do que a magia, ela conta um grau a menos de sucesso se ela passar ou não passar no teste. Então deixa eu dar um exemplo aqui no Dominar. Se você for soltar num cara o dobro desse nível, magia level, um cara nível 12, por exemplo, uma criatura nível 12, um cara nível 12... Se ele tiver um sucesso, tudo conta como um sucesso a mais. Então um sucesso conta como um sucesso crítico. Uma falha dele conta como um sucesso. Uma falha crítica conta como falha. Você entendeu? Então um cara que é muito mais forte do que uma magia de incapacitação, vai ser muito difícil ele ser incapacitado. Ele só vai ter a falha aqui, ó, do alvo seguir as ordens, mas tentar um salvamento de vontade ao final de cada um dos turnos, se ele falhar criticamente. Se ele falhar normal, ele vai contar como se fosse um sucesso. Por quê? Porque tem um tag incapacitação, se você tentar usar um cara que é muito forte, vai ser muito difícil disso dar certo. Então essa magia continua sendo super útil para cara mais fracos,
do que você, por exemplo, do que o nível máximo que você está soltando. Magias de nível baixo que incapacitam um alvo, elas não são fortes em caras que estão muito fortes, a menos que você aumente o nível de magia. E aí mais um motivo para você aumentar o nível da magia na hora de soltar, porque aí você pode incapacitar seres muito mais fortes. Na hora de conjurar uma magia, pessoal, você vai ver lá quanto tempo ela precisa ser para ser conjurada. A maioria das magias são 2 ações, mas tem magia que é uma ação, tem magia que muda o efeito para cada uma das ações. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo da magia ferir, por exemplo, pessoal. Se você gasta uma ação, ela tem uma distância de toque. Se você gasta 2, ela tem uma distância de 9 metros e ainda aumenta o ponto de vida que restaura na criatura morta-viva em 8. E se você gastar 3 ações, você faz como se fosse uma emanação em torno de você e pega todo mundo que está a 9 metros de você. Então, para cada ação que você gasta a mais, você dá um efeito diferente com essa magia. Isso é muito legal. Tem magias também que tem esse símbolo de reação, você vai gastá-la como uma reação. Por exemplo, tem como você conjurar magias de defesa ou para contrabalancear alguma coisa, e vai ter lá no tempo de execução, vai ter essa reação como o tempo de execução dela. Tem magias também que gastam minutos ou horas para ser feita, vai estar escrito lá também. Você tem que olhar também, na hora de conjurar uma magia, o que ela gasta de componente de magia. Você tem que manusear as mãos, e as pessoas vão ver que você está manuseando as mãos. Lógico que você pode fazer de uma maneira ali um pouco restrita, mas se você tiver com as mãos amarradas, por exemplo, você não consegue fazer. Somático, que é você mexer as mãos, tá? Material significa pegar um material para gastar aquele material, uma pena, uma areia, um pó de diamante, sei lá, alguma coisa assim. Verbal é você tem que falar, tá? E aí você tem que falar, pode ser sutil, pode ser baixo, ou pode ser muito alto, gritado, alguma coisa assim. Aí você vai definir para cada magia, pode ser uma forma diferente. E o foco, pode ser que precise de um foco de magia, um bastão, um amuleto com uma imagem do seu deus, algum foco que você possa utilizar. Se você não puder dar os componentes que ela precisa, você falha. Então, por exemplo, quando são agarrados, te atrapalha fazer coisas com manuseio, e aí você não consegue conjurar magia adequadamente. Então olha lá na condução, nas condições, pode ser que dá um prejuízo, por exemplo, na hora de conjurar, porque não permite que faça ação que tenha o tag manuseio. Por isso que está escrito aqui, ó, manuseio, manuseio, manuseio. Agora você consegue falar quando você está agarrado. Você só precisa estar concentrado, você só precisa de concentração. Então, se alguma coisa impede a sua concentração, você não consegue usar magias com componente verbal. Se alguma coisa interromper sua magia, você gastou a ação, gastou espaço de magia, gastou tudo, sinto muito, foi mal. E para terminar o efeito da magia, esse vídeo de magia, nós vamos explicar como é que funciona as durações. Cada magia tem uma duração diferente, isso vai estar indicado na magia. Então, por exemplo, o ferir, quando não tem duração, é porque ela é instantânea, ela vai ter um efeito e vai acabar. Algumas magias vão durar até o final do próximo turno, até o início do próximo turno. Se ela for dada em rodadas, vai estar lá uma rodada. Se for dar 1 minuto, são 10 rodadas. E assim por diante. Quando ela chegar a 0, ela termina. Tá? Algumas magias, elas podem ter efeitos permanentes. Vai estar lá, efeito permanente, vai estar sempre ali. Um símbolo, por exemplo, que você coloca na parede, ele vai ter um efeito permanente, vai estar lá até ser gasto, por exemplo. E tem algumas magias que são sustentadas. Por exemplo, sustentada até 1 minuto. O que significa isso? Se ela for sustentada, ela dura até o final do seu próximo turno, a menos que você use a ação sustentar uma magia, que gasta uma ação. Tá? Então você está concentrando, você tem que, você não pode estar fatigado, você mantém uma determinada magia. Por exemplo, esfera flamejante, você gasta uma ação para sustentar uma magia. E aí você já me pergunta, e se eu soltar 2 magias que exijam concentração, eu posso sustentar as 2 ao mesmo tempo? Sim, desde que você gaste 2 ações para sustentá-las. Aí a magia vai estar descrita, se ela tem um novo efeito, quando você sustenta ela de novo. Por exemplo, toda vez que você sustenta a magia arma divina, se eu não me engano, aquela que faz uma arma e fica atacando o alvo, toda vez que você sustenta, ela faz um ataque. Agora, a esfera flamejante, o efeito de sustentação só acontece uma vez por turno. Você pode até estar concentrando na esfera flamejante e nessa arma divina ao mesmo tempo. Aí você vai gastar 2 ações todo turno para sustentar as 2, só vai ter uma ação para fazer outra coisa. Algumas magias podem ser dispensadas, isso vai estar escrito na magia, e aí você gasta uma ação para poder dispensá-la antes do término dela. Então ela dura 10 turnos, você quer dispensar antes, uma esfera flamejante, por exemplo, aí você usa a ação de dispensar, gasta uma ação, e dispensa aquela magia. A magia luz, que não está escrito nada, não tem como dispensar, por exemplo, ela vai ficar, fez o trem brilhar, vai ficar brilhando até acabar. Talvez eu vou ter que tirar as dúvidas de vocês num vídeo específico, mas aqui na página 456 do livro do jogador tem as áreas. Por exemplo, se falou que é uma emanação, olha só,
a emanação de 1,5 metros, uma média, uma grande, uma média, uma grande, por exemplo, de 3 metros. Um cone, né? Esse aqui é se a criatura for grande, tá? Emanação é porque sai de você. Então, se você for médio, aqui, ó, geralmente vai ser essa aqui do cantinho, ó, se você for médio. Se você for uma criatura grande, aí vai ser uma emanação diferente. Um cone, ó, ele pode sair de um vértice seu ou pode sair de uma frente sua, ó. Vai ter uma área diferente de acordo com isso. Um cone de 4,5 metros, um cone de 9 metros e um cone de 18 metros que tem algumas magias que vão dar. Olha a linha, pessoal. Aqui a explosão, por exemplo, bola de fogo vai ser uma explosão. E aí uma explosão de 4,5 metros, por exemplo, ó, você pega um vértice e conta os 4,5 metros em todas as direções. Então dá isso aí. Né? Uma explosão de 9 metros, olha o tamanho da área, que é gente demais que pega isso aqui. Tá? Uma linha, pessoal, uma linha de 9 metros, olha só, ela pode ser em linha reta mesmo, mas ela pode ser uma linha que pega, olha só, essa área é um pouco quebrada aqui, ó, porque às vezes a criatura está nesse vértice aqui, por exemplo, e você pega todas que estão no caminho dele. Então tem como você quebrar a área da linha de uma maneira diferente. Dá uma olhada nessas áreas para você ficar esperto. E a linha de 9 metros, olha só, o jeito que elas podem ser. Então é um pouco diferente, às vezes, do que você imagina. Eu posso tirar dúvidas de vocês sobre isso, é só você botar no comentário. Coloca no comentário, pô, esse vídeo ficou legal, ficou completo. Eu queria muito que você comentasse, falasse alguma coisa aí, o que você quer saber, se você tá gostando, se não tá, deixa aí pra gente, porque isso faz muita diferença a gente ler todos os comentários. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Né, se você curtiu, dá aquele like, considere se inscrever nesse canal, quer saber mais sobre RPG, sobre Pathfinder. Estamos aprofundando em Pathfinder, tem muita coisa pra falar. E da próxima vez, a gente continua essa jornada. Muito obrigado por estar até aqui. Afinal de contas, é aqui que o fantástico vive. Tchau!